Senhor Deus, meu Pai, gostaria de agradecer ao Senhor por esse dia, obrigada por este sábado, obrigada pelo início de mais um mês. Graças te damos pelo início do mês de agosto, pelo que tem acontecido, porque nós cremos na tua soberania, cremos que o Senhor é aquele que determina tudo nessa terra e nos céus. E o Senhor está muito, muito além de nós, em nível de compreensão, de entendimento. Então eu peço ao Senhor, Pai, que se alguma coisa aqui que nós formos falar não estiver de acordo com a tua palavra, não estiver de acordo com quem tu és, que o Senhor nos mostre, que o Senhor esclareça mesmo o nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente concentrar em ouvir a Ti e fazer a Tua vontade. Que nós possamos compreender cada ensinamento que Tu tens para nós através da leitura desses livros, através da Tua palavra, e que nós possamos verdadeiramente cumpri-los em amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou começar aqui, então. Eu vou desligar só o seu microfone para não ficar com interferência dos meninos. Mas sempre que você quiser falar, você clica no seu microfone e aí tu fala, tá bom? Jóia. Então, vou desativar aqui. Isso, que aí não tem interferência e tal. Mas quando quiser falar, é só ligar e falar. Pode participar. Tranquilo. Entrou Felipe Lima da Silva, eu não sei quem é. Quem que é? Tami. Eu fiz um grupo agora há pouco que eu ia entrar com o nome do meu marido, porque tá logado aqui no nosso grupo. Eu fiquei assim, gente, homem, que homem é esse? Bem-vindo, Tami, bom dia. Obrigada, bom dia. A gente já orou. Vou desligar o vídeo, tá? Tá, beleza. A gente já orou, já vamos começar o estudo, que a gente já vai adiantando que a vida tá tocando, né? Continua. Tá. Então, vamos lá. No último estudo nosso, a gente terminou faltando finalizar quais eram as influências formativas da criança. E nós conseguimos estudar as duas influências informativas, que era a estrutura familiar e os valores familiares, que estão no capítulo 1. Agora, continuando no capítulo 1, mas já entrando agora já no capítulo 2, a gente vai terminar as influências formativas, que são as que moldam as crianças, e já vamos tocando o barco e seguindo em diante para o capítulo 3. Então, vamos lá. A gente viu no livro, o autor, o Teddy Tripp, só relembrando, o livro Pastoreando o Coração da Criança, o autor, ele fala que são 6 coisas, 6 coisas são o que formam a criança, o que dão a estrutura para a criança do que ela vai ser quando adulto. Essas 6 coisas são a estrutura familiar, os valores familiares que nós conversamos, e o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto são os seguintes: os papéis familiares, resolução de conflitos, como a família reage ao fracasso da criança, e 6, a história familiar. A gente vai passar neles mais rápido porque são simples de entender. A questão dos papéis familiares é qual é o papel do pai e da mãe. Quem paga a conta, como ele até fala no livro, né? Quem paga a conta quando a gente sai? Quem paga a conta no supermercado? Quem é aquele que sai mais para trabalhar? É o pai ou é a mãe? São avós, porque tem crianças que são criadas com avós. Então, isso tudo vai estruturar também o psicológico da criança. Quem determina a agenda da família, quem determina para onde a família vai, o que a família faz, também forma a criança. Molda o lugar dos filhos na família também. Engraçado isso, que a minha mãe e os meus pais, minha mãe e meu pai, eles sempre mostraram muito que nós éramos filhos e nós tínhamos lugar de filhos. Então, nós não tínhamos muita opinião em algumas coisas, como, por exemplo, eu queria minha cama num lugar, com o meu tapete assim, o meu quarto na cor tal. Se minha mãe não conseguisse fazer do jeito que eu queria, não dava e tudo bem. Mas em outras famílias, a criança consegue determinar tudo mesmo. Então, isso vai mudando também o caráter dela lá na frente, né? O quarto é a resolução de conflitos. Aí ele fala assim, uma frase assim: a criança aprende a ser um tolo ou um sábio através da influência formativa no lar. A forma como se resolve conflitos no lar vai trazer à criança uma sabedoria ou uma tolice
dependendo da forma como nós direcionarmos isso também e apresentarmos para a criança soluções para realmente resolver os conflitos, porque conflitos sempre há. Agora, a forma de resolver é que a gente precisa estar sempre orando, pedindo ao Espírito Santo para nos mostrar, nos guiar, para a gente conseguir refletir verdadeiramente Cristo para elas, né? E quinto, como a família reage ao fracasso da criança. Esse aqui para mim é um ponto também que eu tenho uma dificuldade, porque a forma como eu fui ensinada é: se eu fracassei, tem algum problema, eu não posso fracassar. Essa foi a forma como eu fui ensinada. Então, muitas vezes eu acabo exigindo isso da minha filha também, principalmente da maior, que é pequena, ainda é muito bebê. Mas quando eu falo com ela: olha, filha, vamos fazer um bolo, não deixa cair a farinha, e ela deixa cair, a minha cara automaticamente faz assim, tipo, poxa vida, por que a menina deixou cair a farinha? Aí ela vira e olha pra mim: ô mamãe, desculpa. Aí eu: ai meu Deus, não precisava pedir desculpa porque caiu a farinha, é normal cair a farinha. Só que automaticamente a gente fica, né? Ai, vamos fazer o quê, né? É a vida. A gente acaba trazendo cargas da nossa forma que nós fomos ensinados pelos nossos pais. E o sexto, que é a história familiar. Quem são os avós, quem são os tios, onde estão, onde moram, tudo isso também influencia na forma da criança ser. E aí, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tem uma tendência de cometer dois erros nessa compreensão das influências formativas, que são essas influências que a vida traz para a criança, né? A vida em família, em sociedade. Os dois erros são: o primeiro é: as influências determinam quem a criança se tornará. Como se a influência que a gente joga em cima da criança, que a vida dá para a criança, como se a influência vai determinar a criança totalmente. Tipo, quando a gente é adulto, a gente fala assim: não, eu ajo assim porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe faziam assim comigo. Aí acaba a gente carregando esse fardo, né? Ou então a gente pensa assim: não, eu vou fazer isso para ela hoje, porque com certeza se eu fizer isso com ela hoje, quando ela for adulta, ela vai ser assim. Como se a influência ela determinasse totalmente, 100% quem a criança vai ser. Isso é uma tendência, é um erro, né? O segundo erro é pensar que as influências não determinam quem a criança se tornará. Eu vou colocar ela numa escola pública e o que ensinarem lá para ela não vai determinar, porque isso é besteira. Só que não. Muitas vezes a escola pública pode estar influenciando, inclusive, negativamente os nossos filhos. Mas tem gente que pensa: não, isso daí não dá em nada, é só orar que tá tudo bem, né? Então, esses dois erros a gente pode acabar cometendo esses erros de pensar que as influências, elas determinam tanto positivamente quanto negativamente, determinam 100% quem vai ser. E também podemos cair no erro de pensar que as influências não determinam e que logo a gente não tem que se preocupar em dar boas influências formativas para a criança, né? São os dois polos, né? Uma coisa que eu tenho aprendido é que sempre que a gente polariza demais, a gente acaba caindo no erro, né? Então, são dois polos totalmente contrários, né? E aí ele fala da questão do determinismo, né? Ele fala aqui na página 35, ele diz assim: muitos pais cristãos adotam o determinismo cristão. O que eles dizem? Eles concluem: se pudermos proteger a criança e abrigá-la suficientemente, se pudermos ser sempre positivos, se enviarmos a escolas cristãs, se o educarmos em casa, se pudermos prover a melhor experiência, então nosso filho será uma ótima pessoa. Isso é o que os pais pensam, e eu vou dizer para vocês que eu confesso que eu também já pensei isso. E quando eu li essa parte do livro, eu falei: mas não é isso não? E aí ele fala assim: esses pais têm a certeza de que um ambiente adequado produzirá uma criança adequada. Agem como se a criança fosse inerte. Esse tipo de postura é simplesmente um determinismo com uma roupagem cristã. A gente joga uma de cristã por cima, mas na verdade a gente está querendo determinar o futuro e a vida dessa criança. Nós estamos pensando que nós somos o Cristo delas. Nós somos o ídolo dela, vamos dizer assim. E que nós vamos conseguir fazer o que nós quisermos delas. Então, é um erro, né? E aí ele fala também um pouco mais embaixo assim:
Você precisa se preocupar em prover as influências formativas mais estáveis, mas nunca deve supor que estar apenas moldando um barro passivo. Os nossos filhos nunca serão receptores passivos de moldagem, mas eles são reagentes ativos. Nossos filhos, eles são responsáveis pelo modo como eles reagem à nossa criação. Então, quando eu li isso aqui, foi como se tivesse clareado a minha mente assim. Por isso que eu tenho amigos cristãos de famílias maravilhosas, que os irmãos deles são excelentes cristãos, mas eles se perderam. Mas eles desviaram, não estão mais na igreja. E aí eu sempre ficava pensando, poxa, como pode fulano não tá mais na igreja, mas poxa, a família dele sempre fez tudo assim e tal. E os irmãos dele estão no caminho do Senhor e foi criado na mesma família, na mesma casa, teve as mesmas influências. E aí a gente começa a querer culpar alguém, achar quem ou o que fez aquela pessoa se desviar. E a gente se esquece que isso pode ter vindo totalmente da pessoa, de dentro dele. O coração é duro. O coração não quis responder o evangelho, não quis responder a forma de criação dos pais. E aí isso me clareou muito a mente quando eu li. Ele fala aqui também na página 37. A criança não é inerte na infância. A gente tinha essa ideia, né? De que a criança ela tá ali pairando e a gente vai só jogando coisas dentro dela. Eu já vi também essa ideia de que criança é um papel em branco e quando ele nasce você vai pintar o que você quer. Isso é puro determinismo, puro determinismo. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. Mas, claro, também evitar o segundo erro de pensar que as influências não determinam também quem será. Então, a gente precisa dar as boas influências, orar sempre por eles, interceder demais, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento para sermos, como eu falei no nosso primeiro estudo, sermos o instrumento que o Senhor deseja, mas estarmos sempre cientes de que ela vai reagir de alguma maneira a todas as influências que nós estamos dando. E essa reação dela, do coração dela, vem de Deus. Vem do Senhor, porque o Senhor é quem realiza em nós tanto querer quanto realizar, né? Então, tanto o nosso querer quanto o que nós fazemos, tudo vem do Senhor. E, inclusive, o coração dessa criança para onde vai. Por isso que a gente tem que orar demais e pedir misericórdia do Senhor, para que os nossos filhos sejam verdadeiramente aqueles que vão estar com Cristo na glória, né? Eu peço muito por isso. Por amor mesmo, a gente ora isso, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar, só abre aí e fala, viu? A todo momento. Não? Então, vou tocar. Então, a gente fica com uma pergunta, né? Então, o que é que determina se uma criança responde como tola ou como sábia? Porque uma coisa é fato, a Bíblia, ela sempre nos mostra vamos dizer assim, dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A mulher sábia e a mulher tola. A Bíblia ela é sempre assim, os salvos e os não salvos. Então, nós só temos dois caminhos. E a nossa criança, nossos filhos, eles vão seguir um desses caminhos. Essa é a verdade. Ou eles vão ser sábios, ou eles vão ser tolos. E o que vai determinar como elas serão? A resposta está lá em Provérbios. Provérbios 9. Provérbios 9, de 7 a 10. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então a resposta é essa. O homem sábio, quanto mais instrução você dá a ele, mais sábio ele fica. E o escarnecedor, quando você reprova ele te odeia, ele passa a te odiar, né? Então, qual é o princípio? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o que vai determinar verdadeiramente, como diz aqui o autor. Ele fala isso pra gente, ó, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, quem tiver com ele, é a página 40.
página 40. Ele fala assim, que não existe neutralidade, né? E aí ele lá em cima, ele fala assim, o versículo 10 dessa leitura que a gente fez, Provérbios 9, no versículo 10 nos ajuda a ver que o que finalmente determina se uma criança responde como um homem zombador ou como um sábio. É o temor do Senhor, que torna alguém sábio, e é essa sabedoria que determina como ele responde à nossa correção como pais, como mães. E aí na página 41, ele vai dizer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Isso está lá em Romanos. Porque Deus lhe manifestou. Ou seja, até as influências também têm assim, a mão de Deus, né? O agir de Deus. Eles recusam-se a reconhecer e a se submeter às coisas que Deus tornou óbvias. E aí é incrível, a gente não entende como alguém pode negar, recusar, não enxergar Deus, né, nas coisas que a gente vê com tanta clareza, né? Mas também a questão da vontade do Senhor, né? Na linguagem de 1 Romanos, lendo, né, Romanos 1, seus filhos ou reagem a Deus pela fé ou suprimem a verdade pela injustiça. Se correspondem a Deus pela fé, encontram realização em conhecê-lo e servir. Mas se suprimem a verdade pela injustiça, adoram e servem a criação, ao invés do Criador. Esse é o sentido em que usa o termo de orientação em relação a Deus. É o que ele mostra aqui, ó. Ou a criança vai ter um relacionamento com Deus e glorificar a Deus e viver para Ele, ou a criança vai se prostrar perante os ídolos. Esses são os dois únicos caminhos que as crianças e nós também, como todo ser humano, vai seguir. Ou é viver para Deus, ou é viver para os ídolos. E aí, nos ídolos, a gente sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e o que não falta é ídolos para a gente idolatrar, né? Então tá, aí na página 42, ele vai dizer assim, mesmo uma criança no ventre ou uma recém-nascida é obstinada e pecadora. Isso tá lá em Salmos, né? Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos falar da vida. Então a gente tem aí a prova de que até no nascimento, até crianças bem novinhas, a gente sabe que existe pecado no coração. E isso vem desde a queda, né? Tá explicado lá em Adão e Eva. Aprendemos que o homem se torna um pecador não porque ele se torna, mas porque ele é. Ele já nasce pecador. Seus filhos nunca serão moralmente neutros, nem mesmo no ventre materno. Essa ideia de que criança é um ser puro, maravilhoso e que não há pecado nela é muito errada. É muito contrário ao que a palavra de Deus nos fala. Em Salmo também 58, 3, Davi diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, ou seja, desde a barriga, desde que foram concebidos, tipo assim, desde o ventre. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Gente, isso não é o autor que fala, isso está na Bíblia. Salmo 58, 3. Se alguém quiser olhar, pode olhar. Davi já mostra claramente, fala que todos nós, somos ímpios desde a barriga. E ele ainda diz assim, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Qual é a criança que você precisa ensinar a mentir? Nenhuma criança você precisa ensinar a mentir. É só você começar a ensinar para ela o certo e o errado que ela já começa a querer manipular, fazer as coisas da maneira dela. Oi, você, dá tchau aqui. Pronto, agora vai lá. Depois a gente brinca. Tá bom, vai lá, brinca lá com o papai. Vai lá. Pra mamãe terminar aqui. Depois a gente vai brincar de massinha. Não, mas eu não quero. Então você vai ficar quietinha? Então tá bom. Uma das justificativas aí, ele vai falar de um assunto que é o que tá assim, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas tá em alta aí no meio cristão, né? Principalmente de educação de filhos. É a questão do uso da vara, que o livro da Simone, ele, por decisão judicial, ele teve que parar de ser comercializado, porque simplesmente
distorceram toda a realidade bíblica e colocaram como se ela estivesse incentivando o abuso, né, o maus tratos de crianças, né? E aí ele mostra que também, ele fala, ele é super a favor do uso da vara da maneira correta e bíblica. Ele diz assim, que barulho alto. Uma das justificativas para utilizar a vara nas crianças é que, Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O ponto central desse provérbio é que alguma coisa... A vara, né, filha? Você já conhece. O ponto central desse provérbio é que alguma coisa está errada no coração da criança e requer correção. O remédio não é unicamente mudar a estrutura ocular, e sim tratar do coração, porque o coração não é neutro. E ele continua falando isso também, que como o coração não é neutro e as crianças reagem, elas reagem mostrando o que tem dentro do coração. E o próprio Provérbios, né, fala nisso. O que tem no coração é estultícia, é tolice mesmo. E essas coisas a gente não precisa nem apresentar para elas já estão presentes. Agora sim, até interessante que eu fiz um adendo aqui sobre isso, uma observação. Hoje em dia tem algumas pessoas, alguns cristãos principalmente, que estão dizendo que a vara não é a vara física, mas é mais uma questão psicológica. Eu vejo algumas mães também no Instagram falando sobre isso, falando que a vara era usada pelo pastor para corrigir, mas assim, só não fisicamente, tal, beleza. Mas existe um provérbio 19, vou até abrir aqui, provérbio 19:18, que fala assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Isso é o que fala na minha versão King James, né? Não deixe que a sua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá punição, porque se tu o livrares ainda terás de tornar. Beleza. Porque tem... Raquel. Pode falar, Jamila. Raquel, aqui na minha tradução diz assim, o versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Deixa bem claro, né? Era essa que eu ia comentar. Que a minha versão da King James fala dessa maneira. Não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. Não deixe que sua alma ceda no sentido assim de poxa, ele tá chorando, não vou corrigi-lo, né? E aí na sua versão diz no sentido, não te excedas a ponto de matá-lo, porque se você corrigir demais, você pode chegar a matar o seu filho. Então, isso para nós é como uma prova praticamente de que a vara é uma correção física. Você só consegue matar uma criança corrigindo-a fisicamente. Então, assim, a própria Bíblia nos diz a forma como nós devemos corrigi-los. É a questão mesmo de amor, incluir amor na correção. O problema, o nosso maior problema, é que a gente vem de uma herança histórico-cultural também, não só familiar, mas de toda a cultura, de toda a história, que vê a correção, a vara, como uma coisa punitiva. Esse é o problema. E aí eu vou até passar aqui já para outra parte do estudo, depois eu vou voltar. Que ele vai falar sobre as formas de criação, né? A gente vê a correção como punitiva, como tipo assim, você fez isso e eu não quero você fazendo isso. E aí, quem é o ofendido? É o pai, é a mãe. Quem está ofendida sou eu. Porque a criança fez uma coisa que eu não queria que ela tivesse feito. A gente não entende que o ofendido foi Deus e não foi nós. Porque a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Esse é um versículo que a gente fala quase todos os dias aqui, porque eu preciso bater nessa mesma tecla. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então, assim, quando elas, eu digo elas porque eu tenho 2 meninas, né? Mas quando nossos filhos nos desobedecem, eles não estão nos ofendendo, eles estão ofendendo o Senhor. Porque, sinceramente, se fosse só para nos ofender, era mais fácil a gente deixar passar. Não, deixa passar, tudo bem, a gente releva porque a gente ama. E Deus também ama. Deus ama demais, até mais do que nós.
Só que Deus, ele é um Deus justo. E quando nós pecamos contra um Deus justo, a justiça dele vem sobre nós. Então, é por amor aos nossos filhos que nós precisamos ensiná-los a obediência. É por amor a eles, porque a justiça de Deus vai vir. Pode não aparecer agora, na infância, né? A gente vê muitas crianças desobedecendo os pais, argumentando muito, sempre querendo fazer tudo da maneira delas. E a gente pensa assim, poxa, mas nada acontece, né? Deus não é justo. Não, Deus é justo. Deus é justo, Deus é imutável. Os atributos de Deus, eles são eternos. Deus continua sendo Deus. Mas a gente pode não enxergar a justiça de Deus acontecendo agora. Mas em algum momento ela vai acontecer. E talvez só depois da morte. E a gente não veja, né? Então é por temor a Deus, por amor a Deus, e principalmente por amor à vida dos nossos filhos, que a gente precisa sentar com eles e conversar. Conversar, explicar, dialogar e corrigir. Aqui eu vou até compartilhar com vocês a forma como eu corrijo. E se alguém quiser compartilhar também, compartilhe, por favor. Porque a gente pode ir somando, né? As nossas maneiras. Aqui em casa é assim. Aconteceu alguma coisa, eu falei, Eloá, não mexa aí. É sempre com a Eloá, porque a Eloá é mais velha, como eu falei. A outra ainda é muito bebê. Falei, Eloá, não mexa aí. Aí ela vai, olha pra mim. Aí eu já falei, filha, não mexe. Eu costumo dar mais de um aviso também, mas eu dou mais de um aviso. E aí ela vai e mexe. E aí, por exemplo, tomada, por exemplo, alguma coisa que pode estar quente, fogo, fogão. E eu falo, não mexe, e ela vai e mexe. Então eu olho pra ela e falo, filha, você desobedeceu a mamãe, né? Aí ela olha, ela já faz assim. Então vai pro seu quarto que a gente vai conversar. Aí ela já vai chorando. Quando chega no quarto, ela senta no quartinho dela. Quando eu tô com raiva, eu demoro pra ir. Porque eu também sinto raiva. Tem vezes que a gente sente raiva. E tipo, a gente avisou, a criança vai lá e faz. Da raiva. Eu chego, eu fico vermelha. Aí eu olho pra ela assim, eu falo, eu tô com raiva. Vai pro seu quarto e me espera. Eu já falo logo. É melhor eu ser transparente. Ela vai e senta e me espera. Eu respiro, oro ao Senhor. Falo com Deus, meu Deus, não deixa eu corrigir por causa de mim, deixa eu corrigir por ti e me ajuda a enxergar. Porque a gente precisa enxergar, porque quando a gente está dentro, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver o que está acontecendo. E aí a gente pedir a Deus mesmo esclarecimento, como olhando de fora do todo, né? E aí eu vou sentar, conversar com ela, respiro, olho pra ela e falo claramente, filha, eu não tô com raiva de você. Eu falo isso pra ela, eu não tô com raiva de você. Eu estava com raiva, mas eu orei a Deus, pedi pro Senhor me acalmar. Eu não tô com raiva de você. Mas o Senhor é um Deus justo. E quando você desobedece a um Deus justo, você pode acabar caindo em pecado e indo pro inferno por você não estar obedecendo a esse Deus justo. Então é por amor a Deus que a mamãe precisa te corrigir. E porque eu te amo muito. Então, eu sempre falo isso, sempre. Quando eu tô com pressa, eu falo isso mais rápido, né? Porque como tem a pequena, às vezes a pequena tá chorando pra eu conseguir conversar com a mais velha. Então, às vezes eu vou mais rápido assim. Mas eu sempre tenho que falar, filha, mamãe não tá com raiva de você. Mamãe te ama muito. E é porque a mamãe te ama que a mamãe vai te corrigir. Então, você vai levar 3 varadas no bumbum. Eu já aviso o número antes. Você vai levar 3 varadas no bumbum. Porque você me desobedeceu. E desobediência é o quê? Aí eu pergunto e ela costuma responder. Desobediência é pecado. Aí ela já fala assim, desobediência é pecado. Sabe? Assim, tipo, ela já sabe. Aí eu, pois é, filha. E você, qual é o fim principal do homem? Isso a gente também tem aprendido. Aí ela, glorificar a Deus. Eu falei, você glorificou a Deus ou desobedecendo a mamãe? Aí ela, deixa eu ver. Então tá bom, filha. Então deita aqui no colo da mamãe. Ela deita no meu colo, eu corrijo ela no meu colo. Isso eu aprendi no livro O Caminho para o Filho Andar, do Lou Priolo. Ele fala o passo a passo da forma como corrigir o filho em amor e pela palavra. É incrível esse livro. E aí ele falou isso, da importância do contato físico, de você corrigir no seu colo. E não assim, em cima de alguma coisa como, né? Então eu falo, deita no colo. E é ela quem deita, e eu não forço ela a deitar. Então eu viro e falo, deita no colo da mamãe, bumbum pra cima. Mamãe vai te dar 3 varadas. Aí ela deita já chorando. É assim mesmo. Aí eu já dou 1 e vou contando. 2, 3, ela já aprendeu a contar até 5 dessa maneira. Aí eu vou contando. 1, 2, 3. Aí assim que eu terminei de dar, ela senta no meu colo e eu a abraço. Ela fica sempre comigo. Não é punitivo.
O propósito não é punir, é corrigir. Então, eu mostro a ela que eu realmente a amo. E que eu estou corrigindo porque eu a amo. E eu não estou simplesmente punindo ela, castigando ela e deixando ela sozinha. Né? Então, ela deita, ela é corrigida no meu colo. Assim que eu corrigir, ela senta, eu abraço ela, espero ela chorar, porque, né, normal, chora. Aí ela vira pra mim e fala, mamãe, tá doendo. Por que tá doendo meu bumbum? Ela pergunta. E eu falo, filha, a mamãe te corrige porque a palavra de Deus nos ensina isso. E nós obedecemos a Deus. Você obedece a Deus, eu obedeço a Deus. Isso esse autor também fala aqui. A importância da gente mostrar para os nossos filhos que nós também estamos obedecendo a Deus. Que não é só eles, mas que nós também estamos debaixo da autoridade de Deus. E que não é porque nós somos pais que nós somos superiores a eles. Mas, na verdade, nós duas somos irmãs em Cristo, né? Com a diferença de que Deus me deu a vida dela para eu cuidar, instruir e guiar para Ele, né? Para a glória de Deus. Então, é dessa maneira que funciona. Aí, assim que ela chora e tudo, me pergunta isso, eu converso com ela, eu falo que a mamãe corrige porque a mamãe a ama. Ela precisa... Ih, gente, o que aconteceu aqui? A gente só tem mais 10 minutos. Que estranho. Vocês estão me vendo ainda? Tô vendo sim, Raquel, tá tudo tranquilo aqui. Ai, não sei por que apareceu pra mim que a gente só tem mais 10 minutos. Nunca vi isso. Bom, vou continuar aqui. Se o negócio ficar, se parar de repente, eu te mando outro link pra vocês, tá? Tá. Eu tô tentando aqui voltar pra tela e não tô conseguindo. Ai, senhor. Mas tá bom, vai ficar assim. Lembrando, então, terminando. Aí a gente foi, conversou, ela chorou, eu converso com ela, eu falo pra ela que se eu não ajudar ela a enxergar o pecado dela, eu falo pra ela, filha, se mamãe não te ajudar, não te ensinar que desobediência é pecado, você vai pro inferno. E a mamãe te ama, a mamãe não quer que você vá pro inferno. Aí ela olha pra mim, mamãe, inferno, eu vou ficar sozinha. Aí eu falo, você vai ficar sozinha. Jesus não tá no inferno, isso é muito importante. Eu falo mesmo. Falo, filha, Jesus não está no inferno. Jesus está em todo lugar. Se você for, aí eu falo, do vale, na montanha, no céu, no mar. Se você mergulhar bem fundo, fundo, fundo no mar, Jesus está lá. Mas no inferno, Jesus não está. No inferno você vai chorar para sempre sozinha. É forte, mas é a verdade. Então eu falo mesmo, e aí ela fica assim, com mais medo de ir pro inferno do que de apanhar. Hoje em dia, chegou num nível que é engraçadíssimo. Teve um dia recente, acho que foi antes de ontem. Eu fiquei com raiva, porque ela fez uma coisa assim, sujou tudo. E eu tava naquele coisa assim, com 2 crianças, e aí hora de almoço, tinha que dar banho pra ir descansar, não sei o quê. E eu gritei com ela, eu falei, não, Ela, como que você fez isso? Eu gritei assim com ela. Aí ela parou, olhou pra mim, aí ela fez aquele choro seguinte, sabe que vai vir um chorão, sabe? Aquela cara assim, e abriu o berreiro. Quando ela abriu o berreiro, chorou. Aí eu percebi, né, que eu tinha me alterado com ela, eu abaixei, respirei. Aí eu, o que foi, filha? O que tá acontecendo? Aí ela virou pra mim, gente, eu juro pra vocês, é verdade. Ela virou pra mim e falou, mamãe, me corrige, mas não grita comigo. Ela falou assim, me corrige, mas não grita comigo. Eu fiquei, fiquei assim, meu Deus, pra que eu fui gritar? Porque, né, a gente perde a linha, né, totalmente. Aí eu pedi perdão a ela, falei, filha, desculpa, mamãe realmente não tem que gritar com você, mamãe não tem que te tratar assim, me perdoa. Quando você errar, quando você desobedecer, quando você pecar, mamãe vai te corrigir. Mas isso que você fez não é pecado. A gente precisa entender que isso também está no livro da Simone, da Simone Quaresma, o livro que eu comentei, a Disciplina Bíblica. Esqueci agora qual é. O que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. Esse mesmo. A mãe também fala isso, que a gente não pode corrigir pela imaturidade e pela inabilidade, né? Então, não é porque ela não tem uma habilidade que eu vou corrigi-la. Então, eu não posso também ser tão extremista assim. E aí eu falei pra ela isso também. Falei, filha, o que você fez aqui é normal, você é criança. Desculpa, mamãe, foi a mamãe que errou, não foi você. E aí, como eu sempre oro com ela, faltou essa parte, sempre que a gente sempre que eu corrijo ela, eu espero, a gente conversa, a gente ora, ela pede perdão ao Senhor, eu falo, filha, você
pecou contra a mamãe, mas você pecou contra Deus. Tem que pedir perdão a Deus. E aí, nesse momento que eu errei, eu também falei, filha, vamos orar, que a mamãe também precisa pedir perdão. E a gente precisa ser muito sincero e honesto com eles, porque senão eles vão ver a nossa falha. Isso também a Simone também fala no livro dela. Ela fala que eles veem o que nós dizemos, eles aprendem com o que nós dizemos como deve ser feito. Eles aprendem com o que a gente faz e eles aprendem principalmente com o que a gente é, com a nossa essência. Porque a nossa essência é o que mais se transparece, né? Então, se na nossa essência nós não formos sinceros, eu até falo assim para algumas mães que dizem para mim, mas eu não acho que corrigir é o melhor caminho. Bom, se você não acha, então não corrige. É melhor não. Porque se for corrigir da maneira errada, é melhor não corrigir. Se a gente for corrigir, que seja da maneira certa, da maneira bíblica, da maneira assim, com temor e tremor mesmo, por Deus. Se não, é melhor deixar quieto, né? Raquel, Pode falar. sobre isso de corrigir da maneira errada, né? Quando eu tinha só Isaac, eu passei justamente por isso. Eu vim com essa carga que você disse, né, da disciplina punitiva. E o que eu percebia, quanto mais eu corrigia ele, em pecado, primeiramente, porque, né, eu corrigia com raiva, eu corrigia para que ele me obedecesse, que ele satisfazesse o que eu quisesse. E isso gerava mais raiva nele. O comportamento dele só piorava. E isso me levou a um extremo bem perigoso de achar que não era esse o caminho, que realmente não é, mas de achar o oposto, como você falou, a polarização é perigosa. Eu acabei entrando na disciplina positiva e tal, e aquelas ideias, né, bem perigosas, só que aí o Espírito Santo começa a incomodar, né? Peraí, tem alguma coisa errada, e você começa a ver que a criança também não fica como eles dizem, não é daquele jeito que funciona. Eu vivi isso, e eu sabia que tinha alguma coisa de errado, e eu comecei a orar. Eu ainda não conhecia, assim, livros, né, que pudesse orientar melhor. Eu lia a Bíblia, mas parece que as coisas não eram tão claras, assim, para mim. E aí eu comecei a orar, eu fiz, Jesus, me ajude, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Então, assim, é muito perigoso isso, né? De corrigir da maneira errada, é desastroso e pode levar a um caminho ainda pior. É por isso, né, que eu falo, se tem medo, ou se não sabe, eu falo, ora primeiro, lê primeiro, procura primeiro, para depois você começar a corrigir. Eu acho que é melhor ter esse tempo, sabe? Da pessoa procurar saber. Por exemplo, tem mãe de bebê novinho, de bebê que acabou de nascer, que aí vem conversar comigo, que vê os vídeos da Lolo lendo a Bíblia, da Lolo falando algumas coisas e tal. Aí vem me perguntar, nossa, como que você faz? Não sei o quê. E você corrige? E eu falo, olha, eu corrijo como a palavra de Deus manda. Não, mas a vara, aí a pessoa já vem com essa ideia de que a vara é punitiva, né? Não, mas eu não consigo, para mim é uma criança muito pequena, como que eu vou pegar um ser pequeno e eu sou maior do que ela? E ela tem aquela ideia de que eu vou bater e não de que eu vou corrigir, sabe? Como se eu fosse punir por algo e não simplesmente trazer ela de volta pro caminho, que a correção é essa, né? Trazer a criança de volta pro caminho. Cara, é isso. A gente acabou se estendendo aqui no assunto, mas porque esse assunto, ele é delicado. Se não for bem explicado, né? Oi? É Tami, tá ouvindo? Tô, pode falar. Pera, dá tempo de fazer um comentário que eu tô vendo que tá terminando. Pode fazer. Ah, tá. Sobre isso que você falou de dizer quantas varadas vai dar, é super importante. Eu até aprendi esse conceito no livro Pais Fracos, Deus Forte. Que você ensina para a criança que você está no controle, você não está batendo nela descontrolado. Quando você diz, olha, você pecou de tal forma e eu vou te dar tantas varadas. Ele entende que quando você vai bater, ao contrário da forma que o mundo castiga, né? Que a gente vê a disciplina física sendo feita de forma errada, descontroladamente, não tem aquela quantidade, a criança não sabe se vai apanhar muito, se vai apanhar pouco, o próprio pai dá de acordo com a ira que ele está no momento. E quando você fala e você também dá a varada compassadamente, você mostra para a criança que você está controlado, está fazendo aquilo de forma pensada, não é algo que está fora do seu controle, né? E outra coisa que eu iria falar também sobre a questão
das crianças pequenas, eu tenho uma bebê de 11 meses, né? E aí a gente sabe que a partir dos 6 meses eles começam a entender o não. E eu percebi que ela estava começando a aprender o não e com isso também aprendendo a desobedecer o não. Eu dizia não e ela conscientemente, eu percebi ali por Ela volta já de olha na sua cara já? E tipo assim, olha, eu vou fazer. tipo assim, não vou fazer. Às vezes a gente reclama, ela começa a rir, cantar para tirar de tempo, né? Então eu aprendi um conceito, eu tô vendo que tá terminando o tempo aí, mas eu vou ser breve. Aprendi um. Quer finalizar para eu falar no próximo? Então tá, então eu vou finalizar aqui e a gente volta pra Tá bom. Vai lá.